Muito que bem, senhoras e senhores. Como vocês sabem, o Santista não tem um dia de paz. Mas quem não tem dia de paz mesmo são os setoristas, jornalistas que cobrem o Santos, coitados. Eu, por exemplo, já tinha anotado na minha agenda do dia um X em vídeo da noite. Não ia gravar nada, tô vendo NBA tranquilão, falei, não vou gravar mais nada. Mas os coitados precisam noticiar quando notícias acontecem, quando fatos importantes acontecem. E na noite desta segunda-feira, 10h30 da noite, eu morrendo de sono, que acordei para trabalhar cedo, os coitados também, o Santos e o Inter resolveram anunciar que Yuri Alberto é do Inter. É isso aí, mais uma reviravolta nesse caso. E vamos passo a passo então para entender. O primeiro é o seguinte: o Inter soltou uma nota oficial ao quê? Estou pegando a data aqui, 2 de agosto. Ontem, soltou a nota oficial ontem, já tinha até esquecido, que tinha desistido do Roberto, porque o Santos tinha igualado a proposta, então o Santos quis se virasse para pagar e o Inter falou: não queremos mais. E quando eu falo para vocês nunca acreditarem piamente em notas oficiais de clube, é por causa disso. O Inter soltar uma nota oficial que não quer mais o Yuri Alberto é naquele minuto em que eles soltaram. 2 minutos depois, a ideia já é outra. Nesse caso, foi um dia depois e o Yuri, mesmo com o Inter soltando a nota oficial que não tinha mais interesse nele, é do Inter até 2025. Bom, o problema é do Inter. Ele e o Yuri se deem bem, se deem mal, não sei, não está mais no meu time, não preciso mais analisá-lo. Vamos analisar o que acontece com o Santos nesse caso. Primeiro, o óbvio, a gente perdeu um jogador de graça, um jogador que a gente criou na base desde pivete, eu não tenho certeza da idade que ele chegou, mas ele começou a se destacar no sub-13, 15, no 17 já subiu pro profissional, então assim, junto com o Rodrigo, por exemplo. Então é um cara que a gente criou na base e perde de graça. Um grande problema. Por outro lado, a gente evita pagar esses 10 milhões somados em luvas, em direito de imagem que o Inter prometeu à vista. Metade à vista, a outra parte parcelada, enfim, 10 milhões de reais que o Santos obviamente não tem, e o Santos pelo menos não vai pagar isso, perdendo o jogador. Tá, o problema nessa questão é que a tribuna noticiou hoje, para quem não sabe, o Pérez teve reunião com o comitê de gestão para debater a questão de Gesualdo. Não foi resolvido, pelo menos agora, 11h04 da noite, ainda não tem uma notícia sobre isso. O Gesualdo treinou o time nessa segunda-feira. Mas, de qualquer maneira, o Pérez falou com os jogadores hoje, com o Gesualdo, com o elenco. E dentro dessa reunião, a tribuna noticia que o Pérez falou sobre a questão do Yuri Alberto. Por quê? Porque o UOL noticiou de manhã que para o Yuri Alberto, aliás, para o Santos pagar o valor igual ao Inter por Yuri Alberto e manter o jogador, precisaria de um investidor, não se sabe qual, mas que o Santos já teria acordado isso. E o Pérez foi aos jogadores falar que o Yuri Alberto ficaria com um dinheiro pago por investidor. Por que isso é importante? Porque os jogadores iriam olhar e falar: vocês não pagam o nosso salário, mas estão dando 10 milhões para esse aí? Como assim? Não vai ser o caso. Ou não seria o caso. Seria um caso do investidor pagar. Agora não vai ser caso nenhum, porque ele é do Inter. Eu só acho difícil a gente entender como é que o presidente de tarde fala isso e à noite muda. Não há torcedor, jogador, setorista, eu que fique em paz. Mas enfim, né? Ele comanda o clube, ele sabe o que faz. Ou não. Tá. O que o Santos ganha com isso, além de não pagar mais dinheiro? O nosso querido Lucas Musetti, da Gazeta, foi o primeiro a noticiar esse acordo do Santos com o Inter no quesito do que o Santos ganha. Que é o seguinte, eu vou até ler o que o Musetti postou no Twitter dele, porque os créditos são todos dele. O Santos fica com um percentual pequeno dos direitos econômicos do Yuri, mais os 5% de formação, aquele mecanismo de solidariedade que a FIFA tem para os clubes que formaram o jogador, ganham dinheiro para sempre, digamos assim, 5% de toda a transferência. E o acordo na questão do Eduardo Sacha, que inclusive teve notícia sobre ele hoje, meu Deus. O acordo do Santos com o Sacha. O Santos precisa pagar 2 milhões de euros, ainda não pagou, está devendo 3 meses. Nos últimos 3 meses o Santos não pagou. O Inter aceitou rearrumar este acordo. Por quê? São 24 parcelas de 83 mil euros, que somados dá 2 milhões de euros, que é o valor que o Santos deve pelo Sacha. O Inter, com esses atrasos do Santos, poderia cobrar o Santos o valor completo de uma vez, em forma de multa. Para o Santos liberar o Yuri Alberto sem treta, o Inter falou, no caso do Sacha, não precisa
vai pagando aí quando der o caso do Sasha. Então, bom para o Santos, que não tem dinheiro, não vai pagar mesmo, evita mais uma punição na FIFA, pelo menos por um tempo. Muito interessante. Só reafirmando, falei que ia ler o que ele escreveu. Se o Santos vencer o processo movido por Eduardo Sacha em segunda instância, pode negociá-lo e recuperar esse investimento feito junto ao Inter. A audiência está marcada para o dia 18 de agosto. O Atlético Mineiro monitora a situação e tem interesse. Essa é a notícia da tarde, né? Que eu não ia fazer mais vídeo hoje sobre isso porque eu achei que não valia a pena. Depois a gente juntava essa questão do Sacha com outras, porque o Sacha perdeu, saiu já nessa segunda-feira o resultado que trocou o juiz, né? Como eu falei no domingo. O juiz dessa segunda falou que não, o Sacha não tem razão no caso, e pelo menos não, na cobrança momentânea de rescisão, e ele continua jogador do Santos. Só que marcou uma audiência em que vai definir essa situação para o dia 18 de agosto. Ou seja, por mais 15 dias o Sacha é jogador do Santos. A partir daí a gente não sabe. O que importa é que nesse momento o Santos tem 15 dias para achar alguém que pague o Sacha. Então, um resumo desse vídeo, feito com sono e as pressas, não as pressas, eu esperei, estou lendo as coisas aqui, mas confuso, o Santos dá o Yuri Alberto ao Inter, com isso não gasta dinheiro, com isso não precisa pagar uma multa ao Inter no caso do Sacha, e o Sacha segue jogador do Santos pelo menos até o dia 18, quando uma nova ação na justiça será julgada. Certo? Estou vendo aqui se eu não esqueci de nada. Acho que não esqueci de nada. Muito obrigado aos setoristas que são maravilhosos e trabalham nessa hora. Muito obrigado ao meu sono e à NBA que me mantiveram acordados. Eu espero que eu tenha explicado bem a situação. O que importa é esse resumo do final. Beijos. Amanhã, por favor, seja mais calmo.